Olá, meu nome é Sandra Tir, sou terapeuta na área de constelações sistêmicas e hoje eu vou falar um pouco sobre as três leis que regem essa dinâmica de terapia. Então, é a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do dar e receber. O que vem a ser isso? Dentro do trabalho terapêutico, intrinsecamente, essas três leis vão acontecendo, vão ajustando os sistemas dos quais estão sendo trabalhados. Então, o que é a lei da hierarquia? A lei da hierarquia é quem veio antes e quem veio depois, em qualquer situação. Por exemplo, numa família, quem veio antes? Os pais e depois os filhos. Então, perante os filhos são os pequenos e os pais são os grandes. Então, se um quer tomar o lugar do outro, começa a ter problemas, começa a entrar em equilíbrio em desequilíbrio aquele sistema. Então, a lei do pertencer. Se existe essa lei é porque alguém foi excluído. Então, se alguém não se sente parte de onde está, se sente excluído. Por que se sente excluído muitas vezes? Porque alguém do sistema já o foi. Por exemplo, um exemplo assim que sempre se dá, que é a questão dos abortos. Então, um aborto é uma exclusão de alguém da família. Então, depois, em algum momento, alguém vai viver a dor daquele aborto. Pode ser irmão, pode ser o pai, pode ser a própria mãe, né? É, um outro exemplo de exclusão, por exemplo, assim, um assassinato dentro de uma geração e esse assassinato ele nunca foi bem esclarecido. Aquela pessoa, ela foi excluída através de um assassinato. O que pode vir a acontecer depois? Que outros vão ser assassinados dentro daquele sistema. Um exemplo um pouco mais radical. Algo que está acontecendo hoje muito, aliás, não só hoje, mas há algum tempo dentro da sociedade, é a questão, por exemplo, assim, uma pessoa se diz homoafetiva. Então, ela diz para os pais que é gay. Esses pais não aceitam isso e expulsam aquela pessoa de casa. Então, houve uma exclusão. Alguém, em algum momento, vai tomar a dor dessa exclusão e até esse próprio. Então, como essa pessoa excluída, ela pode encontrar o seu lugar? É, a outra lei, a lei entre o dar e receber. Então, o equilíbrio entre o quanto se dá e o quanto se recebe em relação a qualquer contexto. Ah, num contexto profissional. O profissional ele recebe de acordo em relação ao que a empresa oferece. Esse profissional ele oferece para a empresa conforme essa empresa o paga. Então existe o equilíbrio ali do dar e receber. Um exemplo é, que na realidade é uma coisa assim bem ampla, mas assim uma herança. Às vezes uma pessoa ela não recebe, ela demora muito tempo para receber uma herança. Mas essa herança, será que é dela? Existiu um equilíbrio do dar e receber em relação a essa herança? É um exemplo entre dar e receber. Por exemplo, assim, um,
pais que dão muito para os filhos. Depois, chega uma certa idade, esses filhos eles não têm força de vida para se vencer. Então, eles receberam demais. Então, tem um desequilíbrio aí, né? Um outro exemplo. Um exemplo em relacionamento de casal. Por exemplo, a mulher, ela faz muito, muito, muito para que aquela relação se mantenha. O homem, ele só fica ali sem dar essa troca. Em algum momento, um dos dois vai cansar. Um porque está recebendo demais e o outro porque está dando demais. Né? Em relação a salvar aquela relação, em relação a fazer com que aquela relação perdure. Só que em algum momento não tem como perdurar. Então essas são basicamente, né, as leis que regem as constelações. Ok? Muito grata.